Olá, bem-vindos à Igreja Mundo Magazine, o programa da Fundação AES, aqui na sua televisão. Sou Paulo White e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. É bom saber que está aí desse lado. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. A primeira paragem no programa de hoje leva-nos até ao Porto, pelo anúncio de Dom Manuel Linda, até agora o Bispo das Forças Armadas e de Segurança, como novo prelado desta grande diocese. Trata-se, Catarina, de um amigo de longa data da Fundação AES. É verdade, Paulo. De facto, o Dom Manuel Linda já participou em diversos eventos organizados pela AES e tem sido também um amigo e também palavras de incentivo também ao nosso trabalho, para continuarmos este trabalho que temos vindo a desenvolver junto à sociedade portuguesa, de dar a conhecer a situação da Igreja no mundo, este trabalho de além de levar a conhecer, de dar a conhecer esta situação, também pedir as orações dos portugueses e, portanto, tem sido de facto o reconhecimento pelo nosso trabalho que é muito bom. Portanto, temos a certeza que iremos trabalhar em conjunto com o Dom Manuel Linda, tal como já tínhamos trabalhado com o Dom António Francisco dos Santos, não é? O nosso saudoso Bispo do Porto. Portanto, ambos estavam muito conscientes e muito empenhados nesta defesa dos cristãos perseguidos e do nosso trabalho, claro. Muito bem. Dom Manuel Linda, o novo responsável pela Diocese do Porto, é de facto um amigo de longa data da Fundação AES. Eu fui aos nossos arquivos e, a propósito de assinalarmos o nosso 100º programa de rádio, além da televisão, nós também produzimos um programa de rádio todas as semanas, que é emitido, já agora fica aqui essa informação, em 29 estações, em Portugal Continental, Açores, Madeira, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Portanto, eu fui ao nosso arquivo da rádio e dei conta de que uma das personalidades que se congratulou com esse 100º programa foi precisamente Dom Manuel Linda. Quero felicitar a ajuda à Igreja que sofre por esta realização do programa, que é o 100º e que é difundido por tantas rádios em Portugal e creio que também em Moçambique. Tudo aquilo que aproxima as pessoas, tudo aquilo que faz com que elas, ao fim e ao cabo, olhem na mesma direção e como irmãos se deem as mãos, merece da parte da Igreja o maior apoio. Mas da parte deste organismo tão importante como é a ajuda à Igreja que sofre, está voltada de uma forma especial para aquelas zonas, para aquelas partes do mundo em que de facto o sofrimento atinge uma parte significativa da população e os cristãos em particular, muito mais então razão para solicitar aqueles que, no contexto de misericórdia, passam a vida a fazer o bem e a propor este bem. Felicito então este tão notável organismo, a ajuda à Igreja que sofre, e também aproveito para felicitar os ouvintes, porque sei, ou imagino pelo menos, muitos deles são fiéis seguidores deste programa da rádio. Se olharmos todos na mesma direção, se não passarmos a vida aos cotovelões, aos encontrões, então certamente teremos muitas razões para nos sentirmos filhos do mesmo Pai e, consequentemente, irmãos uns dos outros. Parabéns, continuem nesta mesma dinâmica. Esta dinâmica de que falava e incentivava agora mesmo Dom Manuel Linda, o novo Bispo do Porto, leva-nos agora ao encontro de uma das comunidades cristãs mais desprotegidas no mundo, vítimas da violência jihadista, da guerra, da fome e da miséria. Estou a falar da Síria. Quanto maior é o sofrimento, maior tem sido também a intervenção da AES junto das populações. É impossível falar-se na guerra da Síria sem evocarmos a cidade de Alepo, a cidade mártir de Alepo. Nos últimos tempos o mundo tem estado focado na guerra em Gota e em Afrin, mas, Catarina, é impossível esquecer Alepo. Sim, Paulo, sem dúvida, é impossível esquecer Alepo. É uma cidade onde quase tudo continua a faltar e onde continua a haver milhares e milhares de famílias muito carenciadas e em situação também de grande risco, não é? E, portanto, a Fundação AES continua a estar presente em Alepo e continua a ajudar esta comunidade e continuamos a ajudar com os bens essenciais, desde a comida, a alimentação, com
combustível, não é? No pagamento, na ajuda às despesas da eletricidade, não é? E também do próprio aluguer de quartos ou de casas para as pessoas poderem estar. Um trabalho que é coordenado por uma religiosa que é bem conhecida dos portugueses. É verdade, a irmã Anne de Mergen, que já esteve aqui connosco, é uma irmã da congregação das Irmãs de Jesus e de Maria. Portanto, é uma irmã que tem feito este trabalho de coordenar, juntamente com uma equipa de voluntários, de coordenar esta ajuda que nós, a Fundação AIS, temos conseguido fazer chegar a esta comunidade. Portanto, ela, juntamente com estes voluntários, acolhe as necessidades de cada um, sabe o que é que cada família necessita e vai direcionando as nossas ajudas, canalizando as nossas ajudas. E ela costuma nos dizer sempre uma coisa que é extraordinária e também mostra muito bem este trabalho da Igreja que é fundamental. Estas irmãs estão abertas a todas as pessoas que batem à porta, portanto, todos os que batem à porta são pessoas necessitadas e todas são ajudadas independentemente do seu credo. Muito bem. Nesta cidade, mártir, sobreviver no dia-a-dia continua a ser, pois, uma tarefa extremamente complexa, com bairros ainda destruídos, onde falta quase tudo. E neste contexto têm ocorrido diversas iniciativas de solidariedade, uma das quais, Catarina, parece simples, mas que teve um grande impacto na comunidade local, que é a distribuição de sapatos novos por cerca de 500.000 de idosos. É verdade, Paulo, 500.000 de idosos que se encontram em situação particularmente vulnerável e que necessitam da nossa ajuda nesta cidade mártir de Alepo. Portanto, esta é uma iniciativa do nosso secretariado inglês que juntou, que pediu ajuda aos seus benfeitores para poder calçar, não é? Dar estes sapatos a este 500.000 de idosos. Portanto, a irmã Anne de Mergen, o que é que ela faz? Ela, de facto, conseguiu juntar este número de pessoas que são as mais carenciadas neste momento e conseguiu, de facto, que houvesse esta entreajuda entre os benfeitores do secretariado no mundo, os idosos que precisam e os voluntários. E os voluntários que estão no terreno a ajudar. Portanto, sem esta cadeia é fundamental. E, portanto, esta irmã diz que estes idosos são pessoas com mais de 60, 70 anos. Muito carentes. São muito carentes e vivem sozinhos e, portanto, que necessitam muito desta ajuda concreta, uma ajuda muito concreta. Catarina, estamos aqui a falar desta campanha e estou-me a recordar de uma outra campanha que tem sido muito marcante também pela Fundação AIS e pelo impacto que tem tido, que é a campanha Uma Gota de Leite para as crianças de Alepo. É verdade, Paulo. De facto, tem sido uma campanha que tem sido muito impactante e que tem sido também muito gratificante ver a forma como os benfeitores portugueses têm aderido a ajudar esta campanha. E para quem está a ver-nos pela primeira vez, portanto, esta campanha Uma Gota de Leite para Alepo é ajudar 3.000 crianças em Alepo, portanto, são 3.000 crianças. Mais desfavorecidas. Mais desfavorecidas e que estão entre as idades compreendidas entre os 0 e os 10 anos de idade e que segundo o médico que está, um dos médicos que está ali em Alepo, portanto, estão extremamente carentes em termos de fontes do que o leite fornece, nomeadamente cálcio, portanto, estão com vários problemas de saúde, por falta desta toma diária da quantidade mínima necessária, portanto, é feito este trabalho também extraordinário que nos mostra como é que a nossa instituição também está tão ligada a estes problemas e de uma forma tão essencial também para resolver um problema que é esta ausência de leite e a ausência dos nutrientes necessários para uma criança poder crescer e que não possa no futuro ter tantos problemas. E, portanto, é de facto uma campanha que onde quer que se vá, onde quer, tanto a norte como a sul do país, quando vamos a ações fora da AIS, a paróquias... As pessoas fazem referência... As pessoas fazem referência e como querem também ajudar estas crianças, portanto, participar diretamente na ajuda a estas crianças de Alepo. Portanto, são 3.000 crianças, uma gota de leite para Alepo. É muito importante esta campanha. Muito bem, vamos ver ao longo do programa outras formas também de ajudar. Vamos continuar focados na Síria. Por causa da situação terrível que se vive em Gota e também em Afrin, no norte do país, praticamente deixou de se falar dos bombardeamentos que continuam a atingir a capital, nomeadamente nos bairros cristãos. O padre Alemba, que é o responsável pelos projetos da Fundação AIS para o Médio Oriente e que é um profundo conhecedor da realidade atual da Síria, deu conta, Catarina, desses ataques contra o distrito cristão de Damasco, nomeadamente a chamada Cidade Velha de Damasco, onde estão mais os cristãos, não é? Exatamente, Paulo. E, de facto, tenho aqui comigo o relatório que o padre Alemba nos enviou e vou ler para quem está em casa também possa perceber a gravidade do que se passa nestes bairros cristãos de Damasco. E, portanto, o padre Alemba diz-nos: os obusos continuam a cair, os cristãos estão profundamente assustados. Falei recentemente com uma religiosa que me disse que nem ela nem as suas irmãs podem sequer sair do centro da cidade para ir aos
aos bairros onde muitos cristãos e refugiados oriundos do leste de Gota estão abrigados, porque é muito perigoso. É uma situação horrível. Este relato que a Catarina agora nos acabou de ler, do Padre Aleba, ocorre praticamente em simultâneo com o apelo do reitor do Oratório dos Salesianos de Damasco, o Padre Munir Anashi, para que a comunidade internacional preste atenção ao que se está a passar na capital síria. Segundo este sacerdote, cuja mensagem foi publicada pelo Semanário Diocesano de Macau, é necessário quebrar o silêncio absoluto sobre a tragédia que o povo sírio está a viver. O nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, tem esta história. Ao Semanário Católico de Macau, o Clarim, chegou um apelo urgente dos salesianos em Damasco, na Síria, escrito pelo padre Munir Anashi, reitor do Oratório dos Salesianos na capital síria. Com o apelo, o sacerdote deseja quebrar o silêncio absoluto sobre a tragédia que o povo sírio está a viver, já sem falar na manipulação de informação por parte de variadíssimos órgãos de comunicação social do Ocidente. A missiva foi escrita enquanto a capital síria passava por momentos de grande dificuldade, à imagem do que tem sucedido nos últimos 7 anos de guerra na Síria. Segundo o padre Anashi, o sofrimento tem sido maior ultimamente, dado que muitos mísseis e morteiros estão a ser lançados para a capital através de Gota, uma zona da periferia de Damasco lotada de jihadistas do ISIS e de muitos outros grupos fundamentalistas islâmicos que estão a tentar que a Síria seja parte do seu califado. Descreve assim o padre salesiano. Muitos mísseis estão a causar um grande número de mortes, de crianças e civis, e muitas escolas estão agora encerradas. Um cessar-fogo foi ordenado em Damasco. As pessoas e as crianças estão feridas de medo. Também nós, do Oratório Salesiano, suspendemos todas as atividades. Os jovens chegam geralmente ao oratório de autocarro, mas é muito arriscado atravessarem a cidade desta maneira. O sacerdote pede a todos que permaneçam nas suas casas até haver uma melhoria da situação, o que não parece estar muito próximo, razão pela qual deixou o seguinte apelo: espero que a minha voz chegue a todos vós, queridos amigos, e que durante este período da Quaresma cumpra um momento de oração e de retorno a Deus, o Pai. Que o sol da ressurreição brilhe sobre os corações daqueles que estão no poder e faça com que restaurem a paz nesta terra que foi muito golpeada. Referiu, sublinhando que os salesianos continuam a apoiar as famílias em dificuldade. Ao Clarim, o padre Fausto Gomes, docente da Universidade de São José, uma universidade de Macau, disse que leu com amor fraterno a penetrante carta de Damasco do padre Munir Anashi, que pedia as orações de todos nós. Este dominicano frisou que, juntamente com muitos outros irmãos e irmãs, recordou as muitas vítimas inocentes e também os perseguidores e os responsáveis pela terrível guerra na Síria. Lembrando que há dias leu na segunda leitura do Ofício Divino as palavras de Tertuliano: somente a oração é que conquista a Deus. Rezemos pela Síria. Outro país onde a comunidade cristã tem vivido tempos difíceis é o Paquistão. Agora chega-nos a notícia de que, por decisão judicial, passa a ser obrigatório aos cristãos declarar a sua filiação religiosa nos documentos de identidade. É mesmo obrigatório, pois as sanções, Catarina, são pesadas. Sim, Paulo, e de facto, segundo esta decisão judicial, todos os cidadãos paquistaneses, incluindo os cristãos, evidentemente, são obrigados a partir de agora a declarar a sua filiação, a sua religião, quando solicitarem tanto a renovação dos seus documentos como quando se candidatarem a trabalhos, não é? A trabalhos de cargo público. E, portanto, a partir de agora, o Estado pode acusar de traição todos aqueles que não queiram declarar a sua religião. E isto, de facto, é um rude golpe na comunidade, nas minorias religiosas do Paquistão, porque é mais uma forma de pressão e de perseguição sobre estas minorias. É impossível falar-se na perseguição religiosa no Paquistão sem nos lembrarmos de Asia Bibi, a cristã, mãe de 5 filhos, que foi condenada à morte por enforcamento por ter bebido apenas um copo de água de um poço. Ela está detida desde 2010, mas nos últimos dias recebeu uma prenda muito especial. Asia Bibi recebeu na prisão feminina de Multan, onde se encontra, a visita do marido e de uma filha que lhe levaram um terço oferecido pelo Papa Francisco quando ambos estiveram em Roma a convite da Fundação AIS. Catarina, como é que ela reagiu quando recebeu o terço
do Papa Francisco. Ficou muito comovida, Paulo, claro. E de facto, esta mulher explicou como é que uma oferta tão simbólica como um terço pode fazer a diferença e pode marcar a diferença. E ela falou que está, de facto, presa já há vários anos, num ambiente hostil, e que, pela primeira vez, ela consegue ter, portanto, nestes 8 anos em que está presa, ela consegue ter um objeto religioso com ela. Portanto, ela ficou extremamente comovida e sensibilizada com este gesto. E este texto vai aprender agora também a recordar à Asia Bibi que ela não está só, mesmo continuando detida, a aguardar o resultado do recurso para o Supremo Tribunal do Paquistão. Sem dúvida, sempre que ela estiver com este terço na mão, ou sempre que rezar por este terço, ela vai se lembrar que o Santo Padre reza por ela e reza por todas as mulheres como ela e todas as Ásias Bíbis que estão presas como ela, e que também há uma cadeia de pessoas como nós, a AIS, que temos estas correntes de oração pela sua libertação. Muito bem. A oferta deste terço é uma das consequências mais significativas da jornada de oração no final de fevereiro, organizada a nível internacional pela Fundação AIS e que fez iluminar de vermelho a cor dos mártires, o Coliseu em Roma, igrejas em Alepo e na Síria e em Mossul, no Iraque, e ainda, por cá, a Basílica dos Congregados em Braga e o Santuário do Cristo Rei em Almada. Antes dessa jornada de oração, o Santo Padre recebeu em audiência privada, portanto, o marido e uma das filhas a quem pediu para entregar o terço à sua mãe, a Asia Bibi. No final dessa audiência privada, os nossos colegas italianos do L'Avvenire falaram com Ashik, que é o marido, e Esham, que é a filha de Asia Bibi, que tinha apenas 9 anos quando a sua mãe foi presa e arrastada à sua frente para a cadeia apenas por ser cristã. Vamos recordar esse trabalho. Asia Bibi é minha mãe e espero que possa ser libertada em breve, que possa voltar, finalmente, a viver connosco. Mais uma vez peço-vos, ajudem-nos a libertá-la. Asia Bibi é uma mulher que professa a fé cristã de 47 anos. Foi condenada à morte em 2010 por blasfémia no Paquistão e encontra-se na prisão desde 2009. Apesar de todas as dificuldades, devo dizer que ela demonstra imensa coragem. Apesar de já estar há tantos anos, já lá vão 9, na prisão, está de boa saúde, tanto física como mental. Consegue reagir, mesmo através da oração. Sia fisicamente che mentalmente, riesce comunque a reagire anche attraverso la preghiera. Ho incontrato mia madre prima di Encontrei-me com a minha mãe antes de partir para a Itália e ela disse-me: quando fores à Itália, falarás com muitas pessoas e se encontrares o Santo Padre, pede-lhe que reze por mim e pede-lhes que façam de tudo para que eu possa ser libertada. Nós próprios recebemos ameaças e vimos forçados a mudar de casa várias vezes. Não podemos viver na sociedade paquistanesa. Eu próprio fui agredido. Dispararam sobre um dos meus braços. Esta é a vida que temos de viver cada dia. Sobretudo, confrontamos-nos, tal como todos os cristãos paquistaneses, com esta lei anti-blasfémia, uma lei injusta e que facilita uma utilização imprópria da própria lei. Come tutti i cristiani pakistani con questa legge anti-blasfemia, che è una legge ingiusta perché os cristãos não ofendem o profeta Maomé, não ofendem o Islão. São acusados de blasfémia simplesmente porque há pessoas que sentem ódio em relação a eles. Têm interesses pessoais. A lei permite que seja possível que os cristãos se tornem vítimas da própria lei, tal como aconteceu com a minha mulher. Che i cristiani diventino vittime della legge stessa, come è successo a mia moglie.
Sinto-me incompleta sem a minha mãe. É mesmo difícil crescer e tornar-me uma mulher sem ela. Há imensas coisas que gostaria de partilhar com ela. O meu pai ama-me muito, mas, obviamente, para mim, enquanto rapariga, não é a mesma coisa confidenciar algumas coisas com ele. Essas coisas gostaria de as dizer à minha mãe. Gostaria de receber os seus conselhos. Asia Bibi é uma esposa amorosa que sempre cuidou de mim. Amo-a mesmo muito e ela também me ama. Che si è sempre presa cura di me, io la amo veramente molto e lei ama molto me. Aproveito o facto de estar aqui para pedir à comunidade europeia para que reze pela minha mãe e, ao mesmo tempo, que dê o seu melhor para que ela seja libertada. Vamos continuar focados no Paquistão. Ao longo das últimas semanas temos vindo a escutar por aqui a grande entrevista que fizemos a Dom Sebastião Shaw, arcebispo de Lahore. Ele contou-nos tudo sobre a perseguição aos cristãos no seu país, sobre a indigna lei da blasfémia, falou também de Asia Bibi e explicou como se materializa a ajuda dada pela Fundação AIS aos cristãos no seu país e teve ainda uma palavra de agradecimento para todos os benfeitores da ajuda à Igreja que sofre. First of all, I am also very much excited to see our benefactors. No? They are supporting us. Antes de mais, estou muito entusiasmado em ver os nossos benfeitores. Eles apoiam-nos. Ainda esta manhã, quando celebrei missa no secretariado da AIS, dizia à equipa, à Catarina, ao Félix, à Alexandra, à Ana, a todos eles, que eles são ótimos porque veem as necessidades, as nossas necessidades. Lançam uma campanha e os benfeitores confiam neles e em nós. They trust us, they trust you, they trust us, and they know that even eles sabem que até um só euro dado vai ser usado de forma adequada para uma determinada necessidade da Igreja. Os beneficiários recebem o benefício da vossa contribuição. Por exemplo, quando é construída uma igreja ou um altar ou sacrário, dizemos às pessoas que a ajuda veio da AIS. Or when the altar is made, when the tabernacle is made. So we tell people that this support comes from aid to the church in need. E às vezes Portugal? Yes, that also we tell. For example, we tell. Sim, sim. Também dizemos isso. Por exemplo, da última vez que vim, levei terços. Embora tenha levado alguns de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima, quando lá fui, outros terços foram dados no secretariado da AIS. Por isso, disse-lhes, rezem pelos nossos benfeitores. Eles não vos viram e vocês não os viram, mas somos um pela nossa fé. Isso é uma coisa linda. That's a beautiful thing. Vamos agora até à fronteira mais perigosa do mundo. Vamos até ao paralelo 38. Paralelo 38, que é a zona onde foi assinado o armistício entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Agora que o mundo está, de alguma forma, suspenso pelas possíveis negociações entre os presidentes norte-americano e norte-coreano, importa lembrar que a Coreia do Norte é desde há vários anos considerado pela Fundação AIS como o país mais perigoso do mundo para os cristãos. Milhares de pessoas estão detidas em campos de concentração neste país e muitos são cristãos. Falamos agora da Coreia do Norte, pois há algumas semanas uma delegação da Fundação AIS esteve a rezar pela paz, precisamente nesta zona desmilitarizada entre as duas fronteiras. Quem esteve lá? Esteve o Bispo das Forças Armadas da Coreia do Sul, Dom Francisco Xavier Suil, o Padre Raymond Abu, do Líbano, a Irmã Kita, do Uganda, e ainda o Secretário-Geral Internacional e alguns elementos da AIS. E mais quem? Dom Sebastião Shaw, que acabámos de ver a agradecer a generosidade dos benfeitores portugueses da AIS. Heavenly Father, we are very thankful to you for all the blessings you always give us. And especially you have given us opportunity to come together at this border. Pai do céu, nós te agradecemos por todas as bênçãos que sempre nos concedes, especialmente por esta oportunidade de nos reunirmos nesta fronteira para visitar, encorajar o exército e a administração sul-coreana, todos os soldados e os habitantes desta aldeia.
Senhor, nós te pedimos que os abençoes a todos. Senhor, envia os teus anjos para que eles sempre os protejam. Dá-lhes a coragem para que possam continuar o processo da paz e para que, através das nossas orações, um dia a Coreia do Sul e a Coreia do Norte se reconciliem e se sentem a esta mesa para fazer a paz, se sentem a esta mesa para se aceitarem mutuamente, se sentem a esta mesa para se perdoarem mutuamente, se sentem a esta mesa a fim de trabalhar para o progresso dos dois países, se sentem a esta mesa para que as pessoas possam viver em paz e harmonia, para que as pessoas possam sair do medo e estes poderes nucleares não se tornem uma ameaça mútua, mas um elemento que promova a vida. Come on this table to work for the progress of these two countries. Come on this table so that people may Senhor, live in peace and abençoa-nos harmony. também a todos nós, para que juntos possamos continuar a missão de paz que nos deste. And these nuclear powers may not become threat for one another, but this nuclear power become life-promoting element. Lord bless all of us also. Pedimos isto por Cristo, nosso Senhor. Amém. The peace mission you have given us. We ask this through Christ our Lord. Amém. Na semana passada demos conta aqui de como continua tão preocupante, tão frágil a situação na República Centro-Africana. Para conhecermos melhor este país, agora vamos retomar o contacto com o padre Gaetano Cabacha, que está a estudar em Espanha, mas que pertence à Diocese de Bangassou, precisamente uma das dioceses que está no epicentro desta crise toda. Hoje ele vai explicar-nos como é que este país ficou dividido entre bandos armados, que têm levado a destruição e a morte a todas as aldeias, vilas e cidades. Hoje ele vai explicar-nos a origem dos Seleca e dos Antibalaka. Nós já falámos muito deles aqui nos nossos programas. Vamos ver a explicação dele. Pues en 2013 empezaron la guerra, se juntaron muchos grupos musulmanes en un movimiento llamado Seleca. A guerra começou em 2013. Uniram-se muitos grupos muçulmanos para formar um movimento denominado Seleca. Começaram por atacar o governo, liderado por um militar, o general Bozizé, que não era um bom chefe de Estado. Sempre que atacavam, saqueavam as igrejas, destruíam capelas, mas roubavam principalmente os carros dos sacerdotes, dos missionários e dos bispos. Quando chegaram à capital e tomaram o poder, o país já estava completamente destruído. O que restava do Exército Nacional tinha desaparecido, já não havia justiça e a administração também cessou. Penso que no início nada disto tinha a ver com o ódio aos cristãos. Eles pretendiam tomar o controle do país e desta forma reforçar o islamismo para torná-lo mais proeminente, mais respeitado e mais poderoso. Mas eles sabiam que para atingir esse objetivo teriam primeiro que enfraquecer a Igreja. Por isso atacaram as igrejas, saqueando e destruindo edifícios inteiros. Contudo, não destruíram só igrejas. Destruíram e saquearam também edifícios governamentais para destruir documentos oficiais e desta forma criar um novo regime na República Centro-Africana. Pero no fue solamente la iglesia, sino también que pasaban por los asentamientos y los edificios del Estado para hacer desaparecer todo lo que era los documentos. Não puderam fazê-lo porque não estavam suficientemente equipados. Autoproclamaram um novo presidente, Jotodia, mas este presidente foi incapaz de governar o país. O exército era constituído por bandos armados, assaltantes, criminosos violentos que desconheciam o que significava pertencer a um exército. Pero esse presidente não tinha nem ideia de lo que era um país. Muitos deles proclamaram-se a eles próprios generais ou coronéis e percorreram todo o país destruindo, matando e violando. Tudo isto alarmou a comunidade internacional. Todos compreenderam que esta situação tinha de mudar. Y fueron a todas las provincias, todos los rincones del país a destruir, a matar, a violar. Y eso alarmó mucho a la comunidad internacional y todo el mundo veía que eso no podía ser. Na República Centro-Africana vamos agora até à Índia, ainda a propósito da campanha da Quaresma da Fundação AES, que tem como objetivo principal apoiar os Dalits.
Hoje, na História da Semana, a Pilar Rocha vai falar-nos da Madre Teresa de Calcutá. Onde a sociedade não via ninguém, ela descobria pessoas a quem estendia as mãos. Por onde os outros passavam, ignorando os moribundos, ela, a Madre Teresa, parava, sorria e com toda a ternura abeirava-se delas. Antes da Igreja ter canonizado Madre Teresa, já os pobres de Calcutá sabiam que ela era santa. Toda a sua vida se resumiu no serviço aos outros e foi junto dos outros, dos mais pobres dos pobres, dos excluídos pela sociedade, dos que morreram nas ruas de Calcutá como se fossem invisíveis, que Madre Teresa viveu e trabalhou muitos dos anos da sua vida. Todos os que a conheceram ficaram seduzidos pela forma como mobilizava vontades, como distribuía tarefas, como transformava com os seus gestos de amor a vida de tantas pessoas que o mundo simplesmente desprezava. No ano de 1956, o padre Werenfried van Straten, o fundador da AIS, visitou a casa dos moribundos abandonados em Calcutá, na Índia. Foi aí que se encontrou pela primeira vez com a Madre Teresa, num tempo em que muitos poucos teriam ainda ouvido falar na religiosa albanesa. Naquele tempo, muitas das ruas da cidade eram esgotos a céu aberto e uma pobreza escandalosa atingia milhares e milhares de pessoas. A sociedade parecia querer ignorar todos os que viviam, morriam e se confundiam com o lixo. A Casa dos Moribundos foi a resposta de Madre Teresa perante os agonizantes das ruas de Calcutá. Era necessário tratar deles, limpar as suas feridas, dar-lhes o carinho que nunca tiveram em vida. Era preciso sorrir-lhes. Era fundamental dar-lhes amor. O padre Werenfried entrou nessa casa pela primeira vez nesse já longínquo ano de 1956 e nunca mais se esqueceu em toda a sua vida do que viu. Nunca mais se esqueceu de Madre Teresa de Calcutá. Anotou-o em livro. Ela cuida dos abandonados, conseguindo dar-lhes todas as manhãs algo sem ser do caixote de lixo. Cuida também dos doentes e moribundos. O padre Werenfried ficou impressionado com a dimensão da tragédia que se estendia pelas ruas daquela grande cidade indiana. Impressionou a dimensão da tragédia humana e a indiferença de tantas pessoas. Se não fosse a coragem de Madre Teresa e de um punhado de outras irmãs que, com ela, iam de rua em rua resgatar os moribundos, a cidade de Calcutá confundir-se-ia com um gigantesco cemitério. O padre Werenfried escreveu as memórias desse ano de 1956. Religiosas e ajudantes de Madre Teresa percorrem as ruas procurando os moribundos e carregam-nos em macas para a sua casa. No dia da visita do fundador da AIS à Casa dos Moribundos, cerca de 130 pessoas repousavam nessas macas, em longas filas, umas ao lado das outras. Murchos e esqueletos ali estavam esperando a morte. Olhos febrios e escuros olhavam para mim. Mas Madre Teresa e os seus ajudantes ficavam com eles e talvez pela primeira vez nas suas vidas, essas pessoas, à beira da morte, experimentavam um amor desinteressado. 62 anos depois, a obra lançada por Madre Teresa continua a revelar-se essencial no apoio aos mais desfavorecidos da sociedade indiana, na ajuda aos Dalit, aos sem-abrigo, aos moribundos, aos deserdados da sorte. Nesta quaresma, a Fundação AIS lançou uma campanha em favor destes homens, mulheres e crianças que não têm direitos na Índia, tal como já acontecia com a multidão de excluídos nos dias em que o padre Werenfried visitou a Casa dos Moribundos em Calcutá. Muitos desses excluídos são cristãos. Seguindo o exemplo de Madre Teresa, não é possível ficarmos de braços cruzados perante tantos rostos em lágrimas, perante tantos milhões que lutam todos os dias pela sobrevivência e pela dignidade. É aqui que entra a Igreja, procurando dar respostas a todos eles. É aqui que entra a Fundação AIS e é por aqui que começa a campanha da Quaresma. Todos nós somos chamados a imitar o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, a Santa dos Últimos. Madre Teresa de Calcutá. Uma das pessoas que mais conviveu com a Santa dos Últimos foi o padre Brian, o postulador da causa de canonização de Madre Teresa de Calcutá, que esteve em Portugal em 2016. Na altura falámos com ele e dessa entrevista para a rádio vamos agora recordar apenas
uma parte mais significativa em que o Padre Brian nos explica por que razão é que Madre Teresa é uma das pessoas mais amadas em todo o mundo. Vamos ouvir. Uma das missões das irmãs e dos irmãos é este serviço direto aos mais pobres entre os pobres em circunstâncias muito difíceis. Estamos a falar de situações com as quais muitas pessoas teriam, humanamente falando, muita dificuldade em lidar. Se formos para Calcutá e trabalharmos no lar de Kalighat, para os moribundos, vemos algumas pessoas ainda com vermes e larvas na pele e nós temos de os retirar um a um e algumas pessoas têm a cabeça totalmente aberta. Estas são apenas algumas das situações com que nos deparamos e há sempre voluntários vindos do Ocidente em Calcutá, cerca de 6.000 ou mais. Há pessoas que vão para lá e é o tipo de trabalho sobre o qual as pessoas passam palavra, principalmente hoje em dia. Penso que foi o Papa Paulo VI que disse: as pessoas querem ver obras e não palavras. A Madre Teresa diria: amar e viver em ação. A generosidade é também algo que impressiona as pessoas pela alegria. A própria Madre Teresa dizia: podemos talvez fazer este trabalho durante 1 ano ou 2, mas para o fazer com alegria é necessária a graça. Não é algo meramente humano. Madre Teresa, a santa dos últimos, continua a ser uma mulher inspiradora para todos nós e o exemplo do trabalho único da Igreja junto das populações mais favorecidas em Calcutá, na Índia, mas também em todo o mundo. Esta história é apenas um dos muitos argumentos, das muitas razões pelas quais a Fundação AIS lançou nesta quaresma a campanha da Índia, uma campanha em favor da comunidade cristã que é, Catarina, das mais pobres do mundo. Sem dúvida, Paulo. De facto, na Índia há milhões e milhões de pessoas que são extremamente pobres, são mesmo muito, muito pobres e é quase como que se não existissem. Portanto, são pessoas que vivem à margem da sociedade, são como que ignoradas, são invisíveis aos olhos da sociedade e estas pessoas são, de facto, estes intocáveis, os Dalits. Portanto, é uma realidade terrível, mesmo cruel, podemos dizer. Em alguns estados do norte da Índia, principalmente do norte da Índia, a pobreza atinge 1 em cada 3 habitantes. Sem direitos, estes homens, estas mulheres, estas crianças estão de mãos estendidas pedindo a ajuda da sociedade, a misericórdia dos outros. E é aqui que entra a Igreja, e é aqui também que entra a Fundação AIS. E é por aqui, em gesto de solidariedade, que começa a campanha da Quaresma. Precisamente, Paulo, de facto, para a Igreja, estes milhões de proscritos, estes milhões de Dalits são um desafio, porque quando estas pessoas descobrem a mensagem de Cristo, é como que um renascer, um novo renascer da vida. E, portanto, de facto, são pessoas que são extremamente pobres, em que, sendo um desafio para a Igreja, torna-se também necessária esta ação que estamos agora a fazer, esta ajuda, porque não nos podemos esquecer, como já dissemos aqui, são pessoas extremamente pobres, de uma pobreza extrema, e que por isso precisam de facto da nossa ajuda. Para além disso, hoje ser-se cristão na Índia é também um fator de risco, porque infelizmente temos vindo a assistir a um aumento dos ataques dos radicais hindus contra as minorias, em que os cristãos são de facto uma dessas minorias. Obrigado, Catarina. Vamos agora ver mais uma história que nos vai ajudar a compreender melhor esta realidade tão específica da Índia. Agora vamos ao encontro de Dom William de Sousa, cujo nome invoca bem a presença portuguesa também por estas terras, que ele nos vai explicar como é que é essencial o trabalho desenvolvido pela Igreja, graças a quem? À generosidade dos benfeitores da AIS. In India, though we are a very small in number in providing education, primary education, secondary education, even university education, and also in healthcare, I think we are the second biggest NGO service providers in India. That's why our institutions and our hospitals are well sought after, because we stand with a certain value system, a value system given to us by our Lord Jesus, and that we put into practice in our ministries. We are here as Indian citizens. As Indian citizens, we have also obligation to serve the whole humanity. The whole India, the whole humanity in India is our people. And therefore, through educational institutions, through health services, we provide those services to the people who need it. Through educational institutions, as you said, 90% of our students would be from a non-Christian community, Hindu community.
but then we are educating them by value education, good education. So they should be the builders of the future of tomorrow. And therefore it is a service. Service because through this we proclaim the gospel. Through health services we proclaim the gospel. Through social involvement we serve the gospel. The teaching of Jesus through education, through health care, through social interventions, through human dignity. So it is meant for all. Church in Need has helped us because we don't have the financial resources to reach to the areas where we want to reach by way of churches, by way of presbyteriums, by way of convents, by way of boarding school for the girls and boys, by us bring a church prayer houses. The Church in Need has come forward to help us to make it a reality. Definitely, Church in Need has a role to play. And that's why I would congratulate the benefactors without seeing us, without hearing us, without looking into our activities. You believe and you trust us and you help us, for which we can carry the mission of Jesus. And therefore I call it as a partnership in the mission of Jesus. You contribute to us and we work for you through our catechists, through our sisters, through our priests, through our teachers, through our volunteers. Este filme ajudou-nos a compreender melhor como é importante o trabalho desenvolvido pela Igreja na Índia, graças à generosidade dos benfeitores da AIS. Como temos dito por aqui ao longo das últimas semanas, agora que conhecemos melhor como é tão difícil, por vezes dramática mesmo, a vida dos cristãos na Índia, torna-se ainda mais imperativo ajudar estas comunidades, ajudar a Igreja da Índia. É verdade, Paulo. De facto, é preciso não fingirmos mais que não sabemos. Portanto, temos tido falado aqui nos últimos programas sobre esta realidade da Índia e, portanto, não podemos fingir que não sabemos. E, portanto, é preciso, de facto, agora agir. E o que é que nós podemos fazer? Portanto, como já vimos, as necessidades são muitas. Para além da pobreza extrema da população, também temos a pobreza extrema da Igreja, que precisa também da nossa ajuda. E a perseguição. Exatamente. E, portanto, há os padres, as irmãs, os catequistas, os seminaristas, todas estas pessoas precisam da nossa ajuda. E o que é que nós podemos fazer, Paulo? Nós já falámos aqui em alguns filmes que temos visto que muitas pessoas vivem com 60 cêntimos por dia. E 60 cêntimos por dia é, de facto, um valor mínimo, não é? Um valor muito pequeno para cada um de nós. E, portanto, nós dizemos muitas vezes que corresponde a um café por dia, não é? Portanto, podemos, e é esta a nossa ajuda, de facto, é uma ajuda muito concreta. Cada um destes cristãos vale mais do que um café. Sem dúvida, e não pomos isso em causa, nenhum de nós que está a ver agora o programa põe isso em causa. E, portanto, o que é que eu posso fazer? Posso, por exemplo, nesta quaresma, posso deixar de tomar um café por dia e oferecer esta quantia a estas famílias que vivem na Índia. E, portanto, basta, então, quem nos está a ver, e é este o desafio que lanço agora, quem nos está a ver neste momento, para entrar em contato connosco, para os nossos telefones, através do nosso site, pedir mais informações sobre a situação da Igreja na Índia e ajudar-nos concretamente cada uma destas famílias, estes padres, estas irmãs. Há muitas formas de ajudar e é fundamental, de facto, nós ajudarmos, e agradeço desde já toda a sua ajuda, toda a sua disponibilidade para ajudar estes cristãos que são perseguidos e que estão a sofrer. Obrigada. Outro país que tem estado quase sempre em foco aqui no nosso programa é a Síria. É na Síria, no mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara, que vive a irmã Míria, jovem portuguesa oriunda do Milharado, uma aldeia ali na zona oeste. Cara é uma pequena vila perto já do Líbano, onde a guerra está sempre presente, onde todos os dias se escutam por ali histórias de morte, de mulheres enlutadas, de pessoas em lágrimas, histórias de lamentos, histórias de sobrevivência. Então, às vezes houve essas histórias daqueles que foram combater, que se meteram com os rebeldes e depois foram para a montanha, e depois foram para a Deir ez-Zor, e depois já não sabem, uns morreram, outros foram mártires, outros estão feridos, outros não se sabe deles. É triste, realmente é triste. Depois as viúvas que ficaram, quantas vezes houve tal jovem foi mártir aqui e ali. Nesta semana em Cara houve vários. De vez em quando ouvia-se, porque aqui, como a maioria são muçulmanos,
os mártires são anunciados pelo muezzin. Então toda a vila sabe, houve um mártir. E depois também as mulheres, quem os maridos estão no exército, quase nunca vêm. E por causa disso também não veio o dinheiro. Pois ele não vem para lhes dar algum dinheiro para a família. São elas quem têm que sustentar os filhos. A Síria é, de facto, um dos países onde os cristãos mais têm sofrido nos últimos anos por causa da violência jihadista, do terrorismo e da guerra. Henrique Zimmermann, o jornalista da SIC, que produziu uma grande reportagem sobre a perseguição aos cristãos, que já vimos aqui no nosso programa, esteve em Lisboa, onde fez o lançamento de um livro em que documenta precisamente isso, a ameaça jihadista. Nós falámos com ele e temos vindo, aliás, a estudá-lo por aqui ao longo dos últimos programas. Hoje, o Henrique vai reafirmar uma das conclusões do seu trabalho de repórter. Existe mesmo uma ameaça global contra os cristãos. Eu acho que há uma ameaça global do Islão radical contra todas as minorias do Médio Oriente, incluindo os cristãos. Ou seja, é difícil isolar só os cristãos, porque há outras minorias que estão a ser perseguidas também. O caso dos yazidis é flagrante e o que aconteceu com eles é que eles não têm os meios que a comunidade cristã tem e eles foram muito mais utilizados como escravas sexuais, meninas, adolescentes, crianças que foram transformadas em terroristas, ou seja, ainda foram mais longe com essa comunidade. Existe uma ameaça geral contra todas as minorias. O que estes grupos islamistas querem fazer é criar um Médio Oriente uniforme, islamista, que se dirija segundo a lei da Sharia. Um califado, digamos assim. Exatamente. Eles tentaram e conseguiram. Eles criaram um califado do tamanho da Inglaterra, com a metade da Síria e a metade do Iraque. É verdade que houve uma coligação internacional de 74 países que acabou com isso, que acabou com a presença deles nestes países, na Síria e no Iraque, depois de quase 4 anos. Mas foi difícil. Foi necessário mobilizar 74 países e entidades e organizações internacionais, como a NATO, etc., para conseguir acabar com o Estado Islâmico lá. Mas como o Henrique disse, muitos deles, por exemplo, agora estão no Egito, ou seja, eles desapareceram daquela zona, mas não desapareceram do mapa. Não, eles estão no Egito, eles estão na Líbia, eles estão no Iémen e estão, sobretudo, na Europa e no Ocidente em geral. Há hoje em dia células e esse é o motivo e esse é o tema de um livro que eu acabo de publicar e conjuntamente com Aviv Oreg, um especialista em contra-terrorismo, que se chama Terror Entre Nós, que explica exatamente esse fenómeno, como o Médio Oriente explodiu, 5 países do Médio Oriente desapareceram, a Síria, o Iraque, o Iémen, a Líbia e a Somália, na África. Desapareceram estes países, no fundo já não existem como existiam até 2011 e depois da explosão de terrorismo, sobretudo do Daesh e também da Al-Qaeda nestas zonas, eles começam a chegar à Europa, aos Estados Unidos e à América Latina. E acho que isso é uma questão que, por vezes, não toda a opinião pública ocidental tem assumida e compreendida. Ameaça global contra os cristãos. O tema desta conversa com o jornalista Henrique Zimmermann vai acompanhar-nos por aqui ao longo da próxima semana. Estamos já na reta final do nosso programa, mas temos tempo ainda para ler os tweets que o Papa Francisco publicou na internet e fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa para sabermos as novidades deste projeto editorial. Mas para já vamos retomar uma viagem que começámos aqui há 2 semanas e que nos está a levar ao encontro do mais pequeno exército do mundo. Estou a falar, claro, da Guarda Suíça, que há 512 anos tem como missão proteger o Santo Padre. Hoje vamos ter como cicerones, nesta reportagem, Marco Radovinic, que é um suboficial, e o sargento Urs Breitmoser, que é o responsável pelas relações com a comunicação social. Senti-me guarda suíço desde o primeiro momento em que cheguei a Roma e quando me trouxeram aqui ao Vaticano, entendi que havia encontrado o meu caminho. O espírito de corpo, no nosso tipo de trabalho, no nosso tipo de vida, é importantíssimo e deve tornar-se também uma fraternidade, não somente um militar, mas também uma fraternidade. E isto torna a vida na caserna muito mais fácil.
A Guarda Suíça Pontifícia é responsável pela segurança do Santo Padre e da sua residência. A isto soma-se a segurança durante a sede vacante, período durante o qual o novo Papa é eleito. Somado a isto, acompanhamos o Papa nas suas viagens por Itália e ao exterior. Efetuamos controlos de segurança nas 4 entradas principais do Vaticano. Ao mesmo tempo, desenvolvemos um serviço de honra e de ordem nas visitas dos chefes de Estado e dos embaixadores. Já que estamos no Vaticano, vamos agora ao encontro daquele a quem estes homens da Guarda Suíça juraram defender, o Santo Padre. Para já vamos espreitar um outro filme que nos vai ajudar também a compreender melhor quem é Francisco. Estou a falar do filme Um Homem de Palavra, do realizador Wim Wenders, que desde o dia 13 de março de 2013 acompanhou Jorge Mário Bergoglio no dia-a-dia como Santo Padre. É uma viagem única e um retrato irrepetível. Nós temos o trailer deste filme e vamos vê-lo já de seguida. Curiosamente, ou talvez não, as últimas imagens deste pequeno filme mostram-nos Francisco junto à imagem de Nossa Senhora com um mar de luzes por trás. Já adivinharam, claro, que são imagens do Papa na noite de 12 de maio do ano passado, em Fátima. For the first time in history, the Pope opens his doors to address the questions and issues we face together as a leader whose faith inspires the world. I have the distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. Buonasera. From award-winning director Wim Wenders. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Smiling here in the studio at the looks of this car. We are used to the big American limousines, and this is a Mr. Bean car by comparison, and yet it's going to take him around town. En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. In a divided world, saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo, porque nos hacen crecer. One leader has a mission. Non è debolezza lo tenerezza, è fortezza. To bring us together. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Agora sim, depois desta viagem com Francisco à boleia do cineasta Wim Wenders, vamos então ao encontro dos tweets que o Santo Padre publicou nos últimos dias na internet. Foram os tweets do Papa Francisco pretexto ideal para fazermos uma ligação até à redação da revista O Meu Papa. Que novidades tem para nós, Clara? Olá!
Aqui na redação estamos a preparar a edição de abril da revista O Meu Papa e adivinhem com quem fomos falar desta vez? Com o médico do Papa Francisco. Isso mesmo, entrevistámos o Dr. Fabrizio Soccorsi, escolhido há 3 anos pelo próprio Papa para ser o seu médico pessoal. Nesta entrevista interessantíssima, ficamos a saber como tem sido esta aventura de velar pela saúde do Santo Padre diariamente, o que inclui, por exemplo, acompanhá-lo nas viagens que faz por esse mundo fora, algumas delas bastante arriscadas. Nesta edição teremos também uma reportagem detalhada de como foi a visita pastoral que o Papa Francisco fez à terra natal do Padre Pio. Foi uma visita muito emocionante. Ainda nesta edição teremos um artigo muito interessante sobre as cruzes que os últimos 8 papas escolheram para usar sempre ao peito. Sejam de ferro ou de ouro, maiores ou mais pequenas, estas cruzes são símbolo de fé, mas refletem também a personalidade de cada pontífice e por isso vale certamente a pena conhecê-las melhor. Por hoje é tudo. Na próxima semana conto-vos mais pormenores sobre a nossa edição de abril. Até lá! Obrigado, Clara, e até para a semana. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas antes de sintonizarmos a nossa atenção no Papa Francisco, na mensagem que ele nos enviou este mês, vamos dar início a uma nova secção aqui no nosso programa. É uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. De que é que se trata? É o desafio da Bíblia, o Bible Challenge, em que uma personalidade é convidada a ler e a comentar a sua passagem favorita na Bíblia. Depois lança o desafio a outra pessoa e assim sucessivamente. Para começar, vamos ver qual é que é a passagem da Bíblia que Dom Manuel Clemente escolheu. Saúdo vivamente esta iniciativa do nosso jornal Voz da Verdade, que acompanhará este ano pastoral que aqui no Patriarcado de Lisboa dedicamos, no cumprimento, aliás, da Constituição Sinodal à Palavra de Deus como lugar onde nasce a fé, trazendo aos nossos leitores o testemunho e a presença de vários de nós que diremos como é que a Palavra de Deus é para nós realmente o lugar onde nasce a fé. Eu escolhi como passagem bíblica e da carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, esta menção, quando São Paulo diz que considerou todas as coisas que tinha sido antes com prejuízo, comparadas com o bem supremo, que é o conhecimento de Cristo, seu Senhor, nosso Senhor. E esta palavra de São Paulo cai-me profundamente no coração, como meado cair na vida, porque trata-se do conhecimento de Jesus Cristo, como nós o vamos tendo na prática cristã, na leitura da Sagrada Escritura, na vida que levamos em igreja, o conhecimento de Jesus Cristo como o bem supremo que acaba por relativizar todas as outras coisas, mesmo aquelas que tenham algum valor. São Paulo referia-se àquilo que tinha sido antes de conhecer Jesus Cristo, ser, como ele diz, alcançado por Jesus Cristo naquela estrada de Damasco, que depois dá outro rumo à sua vida. Pois bem, também nós temos certamente coisas boas e que dá graças a Deus, e muitas, na nossa vida humana, na nossa vida familiar, social, mas o conhecimento de Jesus Cristo supera tudo aquilo que poderíamos ter sem Ele, porque é realmente o nosso supremo bem. E é uma grande graça que este Senhor nos tenha, de algum modo, tomado a vida, o coração, a consciência e a vontade, e seja cada vez mais o nosso bem supremo, onde depois todos os outros confluem. O conhecimento de Jesus Cristo é essa a nossa religião, porque assim nos ligamos a Deus, que em Cristo vem até nós, e assim nos ligamos a todos, onde o mesmo Cristo nos espera. O conhecimento de Cristo, o bem supremo das nossas vidas. E com esta menção e com esta referência, eu agora passo a palavra ao orador seguinte, que certamente nos testemunhará com muita vivacidade a sua própria fé, a nossa fé, como ele a vive, e estou-me a referir ao nosso caríssimo amigo, o Dr. João Pedro Tavares, o Presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores. Porque para ele, para mim, para todos nós, a Palavra de Deus é e será cada vez mais o lugar onde nasce a fé.
Foi Dom Manuel Clemente, o primeiro convidado do Bible Challenge, que passou o testemunho ao presidente da ASES, João Pedro Tavares, que iremos escutar aqui na próxima semana. Estamos mesmo no final do nosso programa, mas antes de vermos o Papa Francisco no vídeo do mês, vamos, Catarina, lembrar aos nossos telespectadores que todos temos uma maneira muito fácil de ajudar a igreja perseguida no mundo, a igreja que sofre. E para isso basta fazer uma cruzinha e nem sequer se gasta dinheiro com isso, não é? É verdade, Paulo, basta de facto fazer uma cruzinha e estamos a falar, claro, da nossa declaração de IRS e cada um de nós, cada um dos nossos telespectadores pode ajudar estas comunidades. Hoje assistimos aqui a filmes sobre a Síria, a República Centro-Africana, o Paquistão, portanto, todas estas realidades nós podemos ajudar quando tivermos a preencher a nossa declaração de IRS e colocarmos uma cruz na doação dos 0,5% do nosso IRS para uma instituição. Claro que se fica sensibilizado semanalmente com todas estas nossas histórias, por favor, ajude-nos através desta forma tão simples, que basta de facto pôr esta cruzinha no nosso IRS. Se tiver alguma necessidade de ajuda, pode entrar em contato connosco, os nossos contactos estão a passar neste momento em rodapé e estamos disponíveis também para ajudar, para dar mais esclarecimentos sobre como ajudar esta comunidade que é perseguida, esta igreja que sofre no mundo. Em nome de todas estas pessoas, agradeço desde já a sua ajuda. Muito obrigada. Obrigado também, Catarina. E depois deste alerta para fazer uma cruz na sua declaração de IRS em favor da Fundação AIS, vamos então ver o vídeo que o Papa Francisco nos pede, em que nos pede discernimento espiritual no plano pessoal e comunitário. É a mensagem do Francisco para este mês. O tempo em que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Discernir de entre todas las voces cuál es la voz del Señor, cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida, y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Recemos juntos para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario. E assim, com este alerta do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja Mundo Magazine, se Deus quiser.